Olá, eu sou Débora Diniz, eu dou muito boa noite a todos vocês. É 11h30, é quase a virada, o fim da virada de 24 horas, nos conversando sobre aborto. A minha proposta de conversa hoje com vocês era para contar de uma campanha que a Anis, uma organização a qual eu estou vinculada, sediada em Brasília, iniciou em julho desse ano, em julho de 2017. Durante muito tempo, nós falamos de números sobre aborto no Brasil. Nós falamos quantos abortos acontecem por ano. A Pesquisa Nacional de Aborto nos mostrou que pelo menos uma em cada 5 mulheres aos 40 anos já fez pelo menos um aborto. E esses números que chegam a ser impressionantes para nós, né? 500 mil de mulheres em 2015 fez aborto. Elas pareciam que os números não nos tocam. Nós estamos falando de uma multidão de mulheres, mas a pergunta é: quem são elas? Com essa motivação, nós provocamos um pedido às mulheres, que elas nos contassem as suas histórias de aborto. Foi assim que a Anis, junto com o Think Yoga, fez uma campanha chamada Eu Vou Contar. Eu Vou Contar é uma forma com que as mulheres contam as suas histórias de aborto, e muitas vezes para outras mulheres. Então, Eu Vou Contar foi um pedido, na verdade, de que se compartilhassem histórias de aborto. Então, durante algumas semanas, eu fiquei junto ao telefone, era pelo WhatsApp, e as mulheres vinham, algumas contavam as histórias e iam embora, outras iam escrevendo palavra por palavra. Eu ficava do outro lado, da linha, imaginando linha, do outro lado do telefone, vendo ela escrever. Eu vou contar a minha história, eu nunca contei a ninguém. Outras falavam, esperavam que eu dissesse algo. Outras falavam, e ao final diziam: eu queria que você falasse alguma coisa. Essa foi uma das experiências mais impressionantes da minha vida, e eu queria pelo menos dividir duas dessas razões com vocês. A primeira é que o aborto no Brasil, quando nós falamos o aborto no Brasil é proibido, ele é mais do que proibido, né? O aborto no Brasil, ele é um crime com risco de prisão. Isso significa que uma mulher que faz aborto no Brasil, ela pode ser presa. Mas é uma segunda coisa. Exatamente por essa gravidade de ser presa, para virar o equipamento? Tá de lado? Ai, peraí, desculpe. Eu não sabia que Veja se melhorou. Melhorou? Desculpe. Eu não sabia que não estava virando. Então, desculpe mesmo. Eu estava contando sobre a campanha que a Anis fez, que se chama Eu Vou Contar, junto com a Think Yoga. A campanha Eu Vou Contar foi um pedido que as mulheres nos contassem histórias de aborto. Nós sabemos que o aborto no Brasil, ele é um evento comum à vida das mulheres. O que significa ser um evento comum à vida das mulheres? Nós sabemos que pelo menos uma em cada 5 mulheres aos 40 anos já fez um aborto. Isso significa, em 2015, mais de 500 mil de mulheres. Ao mesmo tempo que nós temos essa multidão de mulheres, parece que os números não nos tocam, né? Então, o que significa que os números não nos tocam? É que nós precisamos das histórias, conhecer as mulheres de carne e osso, ouvir a delicadeza do que significa ter medo, ir para um lugar que não se sabe se é um médico que vai atender ou uma enfermeira, ter medo que a polícia chegue, porque é isso que o aborto, por ser um crime no Brasil, faz. Então, o nosso pedido nessa campanha, que se chama, Eu Vou Contar, era que as mulheres compartilhassem conosco as suas histórias de aborto. E a partir de amanhã, dia 28 de setembro, durante um ano, nós vamos divulgar uma história por semana.
Todas as histórias são anônimas, elas não têm nenhuma vinculação que se permita identificar essa mulher, mas elas vão conseguir nos mostrar, nos aproximar desse segredo que é a experiência do aborto no Brasil. Então eu queria um pouco contar a vocês como foi essa campanha, né? Nós divulgamos um pedido que as mulheres contassem as suas histórias. E eu ficaria do outro lado do telefone, no WhatsApp, esperando que elas viessem conversar. E a história de aborto, ela está tão entranhada em cada uma de nós, né? Que algumas mulheres diziam que era a primeira vez que elas vinham contar e compartilhar a história. Eu acho que isso é tão delicado de nós imaginarmos o que significa uma mulher passar por uma experiência de aborto e nunca ter compartilhado com ninguém. Algumas delas diziam, inclusive, que tinham acesso à psicoterapia, psicólogo, e nem nesse espaço elas tinham compartilhado a experiência de aborto. Então, muitas delas também vinham e diziam, olha, eu não me arrependo, eu não sinto culpa, mas esse peso de ter feito algo que é contra a lei, porque o aborto no Brasil, ele não é só contra a lei, ele é um crime. Isso significa que um crime com pena de prisão. Isso significa que essas mulheres podem ser presas. Então, é preciso imaginar o impacto que vai ter na vida de uma mulher comum. Se é uma em cada 5 mulheres aos 40 anos, todas nós conhecemos uma mulher que já fez aborto. E essa mulher tem medo de ser presa. Essa mulher vive com esse segredo que ela não pode contar. E algo muito importante, não só com a campanha, e que esse é um dos nossos objetivos, é que a experiência, a história de aborto, nós precisamos ter muito cuidado em contá-la publicamente. O que significa cuidado? Você só deve compartilhar a sua história de aborto depois de 8 anos que ele tiver acontecido. Por que isso? Esse é o limite do que nós chamamos da prescrição do risco de ser presa. Então, o que isso significa? Significa que uma mulher, quando ela vive uma experiência tão dramática quanto essa, não porque o aborto seja dramático como um fato, ele é dramático porque ele tem o risco de prisão, você tem o estigma, a mulher não consegue ter acesso aos serviços de saúde, ela não sabe que métodos ela está usando e que são seguros, isso eu digo a mulher no sentido a massa das mulheres brasileiras, porque é uma minoria que vai conseguir pegar o seu avião e ir para Miami e ir para outro país para fazer um aborto em segurança. Grande parte das mulheres vão comprar medicamento que elas não sabem a procedência, vão acessar clínicas que elas não sabem se são médicos ou se são enfermeiras. Sim, eu estou lendo aqui que você me perguntou, sim, depois de 8 anos. Então é muito importante isso, não contar em público se for a menos de 8 anos. Então, por que essa é uma campanha tão importante? Ela é uma campanha importante porque são mulheres que depois dos 8 anos, mesmo com todo o anonimato, mesmo com todo o cuidado que nós tivemos, nós não queríamos colocar nenhuma mulher em risco, eram mulheres que há mais de 8 anos fizeram aborto em condições, muitas delas inseguras e todas elas em situações ilegais. Então, o que essas histórias nos mostram? Primeiro, a experiência solitária de grande parte dessas mulheres. Solitária não importa se o companheiro, ou se a mãe, ou se a irmã, que em grande parte são mulheres da família que acompanham as mulheres no aborto, mulheres das redes de afetividade, não importa que ela esteja com alguém, importa que essa solidão ela é imposta pelo status de crime, pelo medo de ser denunciada e de ser descoberta. Então, quando essas mulheres vinham contar as histórias, e a minha era muito impressionante, e me provocava, na verdade, quase que um sentimento que eu ainda preciso pensar melhor a palavra, e se alguma de vocês conseguir me ajudar a encontrar, eu vou dizer qual era a frase que me provocava esse sentimento, que me falta a palavra. Algumas delas diziam, sabe, Débora, eu sempre fui uma boa filha. Eu não esperava passar por isso, eu não esperava enganar meus pais, eu não esperava ter que roubar dinheiro para conseguir comprar o remédio para fazer o aborto, eu não esperava
ter que ficar escondida, sofrendo sozinha. Esse sentimento que provocava, especialmente essa frase, até porque eram mulheres muito jovens quando passaram por isso, e diziam: eu sempre fui uma boa filha. Entendem como essa frase é forte? E é essa mulher que nós queremos colocar, nós não, né? Que se quer colocar o dedo na cara e dizer: você é uma criminosa, você, né, está cometendo um absurdo contra a natureza. É dessa mulher que nós estamos falando. Essa mulher que tem quase que a simplicidade de dizer essa frase: eu não esperava passar por isso, porque eu sempre fui uma boa filha. E foram delicadezas como essa, né? E sutilezas de histórias muito, muito individuais, obviamente, mas muito com particularidades em cada uma delas. Uma de vocês aqui está dizendo que foi exatamente assim que se sentiu, né? Eu queria só repetir isso. Um cuidado que todas nós temos que ter e compartilhar com todas as mulheres que nós conhecemos. É que nós só devemos compartilhar as nossas histórias depois de 8 anos que tiver acontecido. Se você tiver feito o seu aborto fora do país, a lei não se aplica a você. Porque se for fora do país, em um país ainda mais legalizado, né? Mas no Brasil, se você fez o aborto em condições ilegais, ou seja, se não foi em caso de estupro, de risco de vida, de anencefalia, guarda a sua história. Mas você imaginem vocês ainda o impacto nessa mulher de nós vivermos em uma ordem social, em um sistema legal que proíbe ela, inclusive, de compartilhar publicamente essa história, transformá-la em um ato político de um testemunho sobre os impactos da lei. Me seguem o quanto é cruel. E eu, na verdade, depois de muitos anos ainda trabalhando com aborto, foi ouvir essas histórias que eu me dei conta da perversidade que é esse tempo de prescrição em termos estritamente jurídicos, mas é um tempo longo de imposição de silêncio a essas mulheres, para transformar essa passagem do mundo comum para o mundo da ilegalidade em um ato político de resistência à lei penal. Mas por que nós resolvemos pedir essas histórias, pedir a essas mulheres anônimas que contassem a história para nós, para que a partir de amanhã, dia 28 de setembro, nós comecemos um Tumblr que se chama Eu Vou Contar, de uma parceria do Think Olga com a Anis, começar a compartilhar essas histórias. Porque neste momento, no Supremo Tribunal Federal, há uma ação que pede para se mudar a situação de crime do aborto no Brasil. O que essa ação no Supremo pede? Pede que nenhuma mulher mais seja presa. Pede que se ouça o impacto da criminalização do aborto no Brasil. Qual é o resultado da criminalização do aborto no Brasil? Que 500 mil de mulheres só em 2015 fez um aborto. Seriam todas essas mulheres presas. Qual seria o impacto dessa mulher comum? Muitas vezes mãe de família, tendo seus filhos em casa, ser presa. O que nós percebemos é que os números, eles não eram suficientes para provocar a urgência dos impactos da criminalização. E foi por isso que nós pedimos que as mulheres nos contassem histórias. Então, é como em uma vigília. Nós vamos começar amanhã uma vigília de histórias para que o Supremo nos escute sobre quais são os impactos da criminalização do aborto na vida das mulheres. Então, são histórias de mulheres muito jovens, de mulheres hoje que são avós, de mulheres que fizeram um aborto no limite dos 8 anos e parece assim que o dia seguinte ela estava ali para nos contar a história. E de mulheres que fizeram um aborto há 30 anos. E o que é de mais impressionante nessa quase uma centena de mulheres que nos procuraram em 2 semanas é como, eu diria, numa distância de 30 anos de histórias que nós ouvimos, como a experiência do impacto da criminalização nessas mulheres, nas que hoje são avós e nas que estão começando o início da vida reprodutiva, é tão parecido. Se as mulheres nos anos 70 faziam abortos em situações extremamente inseguras, como o uso de sondas, como o uso de instrumentos perfurantes, como agulha de crochê, o instrumento, né, líquidos
cáusticos. É incrível como essa experiência ainda existe para algumas mulheres. É claro que hoje o método mais comum no Brasil é o Citotec, que é um medicamento cujo princípio ativo se chama misoprostol. Só que muitas mulheres que fazem aborto com medicamento, elas não sabem se elas estão usando misoprostol ou não. Elas sabem que elas estão usando algum medicamento, mas elas compram o medicamento, muitas vezes, quase sempre, né, no mercado clandestino. Elas recebem fora, né, do pacotinho do remédio, e elas têm que acreditar naquele sujeito que está vendendo, que está em torno do mercado da ilegalidade do aborto, que aquele é o medicamento que vai ajudá-la a interromper uma gestação. E aqui alguns detalhes. Eu venho falando, já nesses quase 25 minutos de conversa, aborto, aborto, aborto. Quase todas as mulheres que eu ouvi, elas dizem, quando eu fiz o meu procedimento, quando eu tirei, ou mesmo quando eu interrompi. E aqui é um dos desafios para nós, né? Como nós vamos falar dessas histórias, como nós vamos falar da história dessas mulheres, inclusive ouvindo a maneira com que elas contam a sua própria experiência. Então, eu vou contar é uma forma de chamar a nós todas, e para mim foi uma convocação, a minha escuta, de sentar uma ao lado da outra, como nós mulheres fazemos continuamente, nós compartilhamos as nossas histórias, nós conversamos e cuidamos mutuamente uma das outras. E aqui é uma campanha para que essa seja uma experiência coletiva, ampliada, e de uma imensa generosidade dessas mulheres, que eu repito, algumas delas nunca haviam compartilhado, contado a história de aborto antes desse momento de entrar na campanha. Ligar um WhatsApp, algumas vezes gravar e ir embora. Eu disse no início, as formas com que as mulheres chegavam eram as mais variadas. Algumas chegavam, gravavam 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e iam embora. Elas não esperavam uma palavra minha. Outras iam palavra a palavra, frase a frase, e esperavam a minha troca, o meu encontro. Algumas outras falavam e no final diziam, eu preciso que você fale algo. Então, eu vou contar, não é uma campanha de psicoterapia, né? Eu não sou uma psicóloga, o encontro não foi esse. O encontro foi um encontro ali naquele mundo secreto, entre duas mulheres, para que dessas duas mulheres sejam para todas as mulheres que estão ao redor. E nesse momento, em vigília, em torno do Supremo. O Supremo tem a possibilidade, o Supremo Tribunal Federal, a corte mais importante que nós temos no país, tem a oportunidade de enfrentar a questão do aborto. Há uma ação à espera de ser julgada, em que mostra os efeitos da criminalização para a vida das mulheres. Nós temos agora, com a campanha, o rosto, a biografia, o testemunho da solidão, como foi dito aqui. A solidão, ela sufoca, né? E contar fortalece. É verdade. Só que para contar, nós precisamos esperar os 8 anos depois do aborto. Então, é preciso imaginar quanto tempo essa história ficou presa para cada uma dessas mulheres. Então, o meu convite a vocês é que a partir de amanhã acompanhem conosco o Tumblr, que se chama Eu Vou Contar. As histórias vão ser traduzidas para o inglês e para o espanhol. Todas as histórias foram contadas de mulheres do Brasil inteiro. Certamente há uma concentração entre mulheres com acesso à comunicação digital, mas nós temos mulheres, como eu disse, de todas as regiões, de todas as classes sociais, mulheres que fizeram um aborto no início da adolescência, no início da vida sexual, há mulheres que são trabalhadoras sexuais, há mulheres que são hoje avós, há mulheres que ajudaram suas filhas, e cada uma das histórias foi contada pela própria mulher que vivenciou uma situação de aborto. Agora, pensem comigo, a delicadeza e a gravidade de um processo como esse. Se é 500 mil de mulheres por ano, nós teríamos 500 mil de mulheres presas no país. Se a legislação penal fosse... se a legislação penal, na verdade, fosse ao seu pé da letra, que é mandar as mulheres à cadeia. Então, a urgência de uma campanha, a urgência de uma virada
né, de 24 horas conversando sobre aborto, como é o nosso encontro aqui, é mostrar que aborto é uma necessidade de saúde e de vida das mulheres. Que aborto é uma demanda de proteção das mulheres. E quem são as mulheres? Mulheres comuns. Mulheres que fazem parte da nossa vida. 1 em cada 5 mulheres aos 40 anos já fez pelo menos um aborto. Eu convido vocês, a partir de amanhã, a nos acompanhar na campanha Eu Vou Contar. E pedir que outras mulheres que já passaram por essa experiência há mais de 8 anos se juntem a nós no que nós chamamos dessa vigília em torno da espera da decisão do Supremo na possibilidade de mudar a legislação penal no país. E ao contrário do que dizem, descriminalizar o aborto não é banalizar o aborto. Descriminalizar o aborto é permitir que as mulheres não corram risco. É permitir que cada mulher, na delicadeza das suas escolhas, possa ser protegida por uma escolha de vida e que não precise correr risco. São 5 para meia-noite. Eu sei que nós temos a última conversa agora e eu tinha já levado um puxão de orelha das organizadoras dizendo para não passar do tempo. Então, eu queria muito agradecer vocês, pedir que vocês nos acompanhassem na campanha, pedissem a outras mulheres que se juntem a nós para nós fazermos essa grande união de contar histórias de aborto, mostrando que o aborto é um evento comum na vida das mulheres, que são mulheres comuns e que são mulheres comuns que passam pelo aborto em uma experiência de solidão e de abandono. Até o ano que vem, eu espero que esse ano seja um ano intenso para nós em torno dessa ação do Supremo. Um beijo em todo mundo.